Só com uma máquina dá para viver de lingerie? Dá. Só com uma máquina eu digo para você que dá para viver de lingerie. Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e esse é mais um episódio do Café com Lingerie. E o tema de hoje é: preciso de quantas máquinas para viver de lingerie? E antes de começar, eu quero te convidar a fazer parte do Moldes Club. O Moldes Club é o nosso clube de assinatura de moldes, onde você faz uma assinatura anual e recebe um conjunto de molde por mês. E ao entrar lá já tem vários moldes esperando por você. Não sei quando você está vendo este vídeo, mas eu acredito que 10 ou mais. Então já tem muitas modelagens lá dentro. O link está aqui abaixo ou aqui acima. Não sei onde você está vendo este vídeo. Então entra no link para você saber o que você vai receber. Além de receber um conjunto de molde por mês, ao se inscrever, ao assinar, você já vai estar recebendo um monte de modelagens. Tamanho padrão, plus size. Então clica no link para você conhecer melhor. E então, vamos para o tema. Só com uma máquina dá para viver de lingerie? Dá. Só com uma máquina eu digo para você que dá para viver de lingerie. Mas depende de quanto você quer ganhar por mês. Então a gente sempre ensina isso. A gente fala, olha, dá para viver de lingerie com uma só máquina? Sim. Só que dá para viver ganhando pouco. Porque é uma máquina só. Principalmente se esta uma ainda é uma doméstica, uma reta zigue-zague doméstica, porque também só com uma máquina dá para viver de lingerie. Que máquina é essa também, né? Para você ter uma máquina só para fazer lingerie do começo ao fim, precisa que seja reta zigue-zague, doméstica ou industrial, semi-industrial, qualquer uma das três. Até então, eu indico a máquina reta zigue-zague, qualquer uma das três, então foca nisso. A máquina reta zigue-zague pode ser qualquer uma das três, industrial, doméstica, semi-industrial, qualquer uma. E sendo que a doméstica, ela ainda é mais devagar, então ela é mais lenta, ela tem uma durabilidade menor. Se você vai viver de lingerie com uma máquina doméstica, saiba que ela tem uma vida mais curta que uma máquina semi ou industrial. Então a máquina doméstica tem uma vida mais curta, principalmente se você costura muito. Se você for costurar, por exemplo, entre 6 a 8 horas por dia, mais preciso 8 horas, uma máquina doméstica comprada nova, uma boa mesmo, tipo uma Singer Facilita Pro, ela vai durar aí, claro que ela vai durar muito mais que isso, mas eu digo sem ficar dando trabalho, em torno de 2 anos. Então 2 anos é o tempo para você costurar tipo 8 horas por dia com a máquina e ela permanecer ainda boa. Depois de 2 anos aí ela já começa, como o carro. Da mesma forma, ela já começa dando um probleminha aqui, um probleminha ali, ela desregula com bastante facilidade. Então se você não sabe arrumar a máquina, não sabe regular o ponto, então toma esse cuidado aí. Saiba que você comprando uma máquina reta zigue-zague doméstica para viver de lingerie com ela, trabalhar 8 horas por dia, ela vai ter uma durabilidade não tão grande. 2 anos passa muito rápido. Então se você pode comprar uma industrial, ou seja, não é iniciante do zero, que não vai ter dificuldade nenhuma, pode comprar já uma semi ou uma industrial. Mas eu digo para você que qualquer uma dessas três vai te ajudar e você vai conseguir viver de lingerie. Mas com uma limitação, você vai conseguir trabalhar bem menos, porque é uma máquina só. Um serviço mais lento, vai deixar qualidade? Vai, mas é um serviço mais lento, mais devagar. Então, quantas peças em média eu consigo fazer com uma máquina só? Vai depender muito da costureira, vai depender muito de você. Pode ser que você até consiga fazer muitas peças de lingerie num dia, pode ser que não, Fica difícil falar de número, porque pode ser que você seja uma costureira que costura muito. Eu já vi costureira que costura há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, e costurava usando uma só máquina, só usando a máquina reta e zigue-zague, falando que ela costurava até 50 calcinhas no dia. Eu achei muito, muito, muito mesmo, para fazer usando uma só máquina,
que tem que bater e rebater, eu achei muita peça, né? Mas não vou duvidar, porque com certeza ela se habilitou para isso. Ela só tinha uma máquina e ela, né, treinou e conseguiu fazer isso. É muita coisa. E eu acredito que ela não fazia isso em 8 horas. Eu acredito que era muito mais horas no dia, porque é muita peça de lingerie para fazer numa máquina só. Né? Também não sei qual era a máquina dela, provavelmente era uma industrial ou semi-industrial, para conseguir fazer esse número de calcinha, porque essa quantidade é um número bem grande, então não sei, mas eu acho muito. Então eu acho que você, principalmente você que está iniciando agora, você com uma máquina só, você vai ter um limite aí bem baixo ainda, até você adquirir experiência para conseguir costurar uma grande quantidade usando uma máquina só vai levar um bom tempo, né? Porque você vai estar treinando, e eu acho assim que vale a pena. Claro que vale a pena você começa com a máquina que tem e vai vendendo as suas peças, mas não deixa de investir nas outras máquinas para você poder ganhar tempo. Então, imagina essa costureira, se ela conseguia fazer 50, o mínimo que ela consegue fazer é 150, que eu acho muito também, usando as 3 máquinas. Né? Então, imagina ela conseguir fazer 150 calcinhas no dia. Claro que também tudo depende do modelo, né? Um modelo básico, porque também antes as pessoas faziam usando só uma máquina, mas não tinha esses detalhes que a gente coloca agora, é óbvio, né? Por isso também conseguia fazer uma grande quantidade. Então, eram calcinhas mais simples, mais básicas, ali na maioria das vezes só o tecido e o elástico. É claro, o serviço da gente nas peças mais básicas ele rende muito mais do que numa peça toda sofisticada, também tem essa diferença. Já era tudo cortado, né? Ou não? Exatamente também, né? Eu também não sei, né? Não questionei isso com ela, pode ser que ela só costurava, provavelmente, né? Porque pelo número eu acho muito. Então, né, depois você comenta aí abaixo se você já costurou na máquina reta zigue-zague e conseguiu fazer quantas calcinhas você conseguia fazer no dia, calcinhas e sutiãs, né, para a gente ter uma noção aí, que é através de vocês que a gente aprende essas coisas, né, porque assim, eu já aprendi e logo comecei confeccionando usando as 3 máquinas, então assim, eu não sei muito, não adquiri velocidade, não costurei muitas peças num dia, numa máquina só, então assim, só aprendi numa máquina só. Aprendi, até nem era reta zigue-zague, era só reta. Mas eu só aprendi, logo em seguida eu já adquiri, né? Fui adquirindo as outras máquinas, então não tem essa noção na prática, né? O que eu tenho é de ouvir vocês falarem. Então eu sei que tem muita gente que vive de lingerie, né? Até hoje, usando uma só máquina. E assim, eu tenho alunas que são essas que eu estou falando, que costurava lingerie há 30 anos atrás e vendia muito e hoje estão inovando, né? Estão, né, sendo aluna minha, porque se ela já confecciona lingerie há tantos anos, já tem tanta prática, porque as coisas mudam, né? As coisas mudam e se não mudar, você acaba ficando para trás, né? Que é o caso delas, com certeza. Então, buscando a inovação. Então, quantas peças vai depender muito da costureira e da habilidade. Você pode conseguir fazer muitas, pode conseguir fazer menos, mas eu te garanto uma coisa, por mais que você consiga fazer uma quantidade boa, razoável, usando uma só máquina, imagina você usando 3, né? Então, se você consegue já ter uma rendinha ali, né? Não sei, talvez, eu acho que uma máquina só não vai te dar mais que 2 salários mínimos por mês, eu acredito que não. Uma máquina só, ainda mais se for uma máquina reta zigue-zague, né, é o máximo que ela vai conseguir, né, te dar por mês. E quanto mais você render na sua confecção, mais rápido essa máquina vai desgastar e você vai precisar de outra, né, obviamente. Por que ter as 3 máquinas vale mais a pena na confecção de lingerie do que só uma máquina, né? Qual a diferença? Então, como, né, eu já falei um pouco aqui. Então, essa é a diferença, você ter 3 máquinas na confecção de lingerie. Se você já consegue fazer uma quantidade boa, se você consegue com uma máquina fazer lingerie para vender, já vivendo de lingerie com uma renda de mais ou menos 2 salários por mês, né? Imagina você com 3, quantas peças você não vai conseguir fazer no dia e quanto será a sua renda, né? E mesmo que seja você sozinha, né? Porque tem umas mentes mais fechadas que chega a pensar, por que eu ter várias máquinas se eu vou costurar sozinha? Né? Então eu tenho inúmeras máquinas e quanto mais máquina, mais agiliza o seu trabalho. Você faz o trabalho em uma, passa para outra e passa para outra e assim o seu trabalho sai assim no estralar de dedo.
né? Às vezes você pode pensar assim, como eu pensava no início, nossa, mas eu vou trocar a linha desse tanto de máquina. Eu pensava assim, claro que tudo no começo é mais difícil, então realmente no começo eu demorava muito mesmo até passar as linhas em todas as máquinas, trocar de linha. Por isso até a gente indica, né? Usar uma cor de linha durante alguns dias, depois troca, já para agilizar nessa parte aí. Então, se você acha que vai demorar a trocar a linha, por isso você vai ficar usando uma máquina só, você perde muito, muito tempo, mas é muito, não é pouco não, né? Porque dependendo da sua velocidade e das suas máquinas, você com certeza vai conseguir fazer 10 vezes mais do que o que você faz numa máquina só, 20 vezes, 30, 50 vezes mais, porque elastizar na galoneira e elastizar na máquina reta e zigue-zague, a diferença é muito grande, é muito. Se você consegue fazer uma calcinha, você que, igual essa pessoa aí que fazia essa quantidade de calcinha no dia, ela, né, deve gastar talvez menos de 10 minutos para fazer uma calcinha, talvez até uns 5 minutos mais ou menos, digamos assim, para ser muito rápida. Para costurar uma calcinha usando só a máquina reta zigue-zague e costurar ela em 5 minutos, é uma costureira bem rápida. Em 5 minutos, então, ela consegue fazer 5 calcinhas se ela estiver elastizando a galoneira, né? No máximo. Eu acho que talvez até no mínimo, talvez consiga até mais, porque costurar usando as 3 máquinas acelera muito o nosso trabalho, principalmente nessa terceira aí que é a galoneira para elastizar. Mas fechar a máquina, fechar a roupa também na overlock, não tem comparação, né? Não tem comparação. Você fechar a máquina já corta, já faz o acabamento da beirada, então é muito rápido mesmo. Então, por isso, né, a diferença entre você fazer peças usando uma só máquina ou 2 ou 3. Então, 2 já te ajuda, 3 faz a diferença. Então, consigo costurar bem com apenas 2 máquinas? Sim, né? Como eu disse, com uma você consegue, 2 você faz muito mais e 3 você faz muito diferente, faz bem mais ainda. Então, para ter 2 máquinas também eu aconselho você que tenha a máquina reta zigue-zague e a overlock. Uai, mas né, eu estava aqui falando agorinha que a galoneira ajuda tanto, sim, mas é a segunda máquina mais importante na sua confecção. Porque se você já elastiza usando a máquina reta zigue-zague, então você precisa de uma para fechar as suas peças com qualidade, porque a gente tem que prezar muito pela qualidade da nossa peça. A galoneira e a reta zigue-zague para elastizar, as 2 vai deixar com qualidade. A diferença é a forma que você vai costurar, vai ser mais rápido e você elastiza ali com o viés elástico numa velocidade muito grande. Então, as 2 vai elastizar a sua peça com qualidade. Então, a diferença é essa, né? A diferença está no jeito de fazer. Então, é muito importante que a sua segunda máquina seja a máquina overlock, para deixar a qualidade no lado avesso, principalmente. Precisa de qualidade do lado avesso? Óbvio, né? Tanto quanto do lado direito. Então, é muito importante e também para você costurar as suas peças de forma que as costuras ficam mais resistentes, sem arrebentar a ponto. Então, vale muito a pena. E ela, né, acaba que é um pouco mais, às vezes é um pouco, dependendo da marca, né, um pouco até mais barata do que a galoneira. E dá muito mais velocidade também. Né? Muito mais velocidade, muito. Você montar suas peças. A pessoa que já tem habilidade em confeccionar usando apenas a máquina reta zigue-zague, se ela compra a overlock e trabalha com as 2, ela vai ter no momento, né, naqueles primeiros dias, um impacto tão grande como se ela tivesse com as 3. Aí depois, quando ela adquirir a terceira, ela vai falar, agora, né, agora eu vou costurar assim de vento em polpa, né? Então, assim, claro que ter 3 máquinas na confecção de lingerie para você viver de lingerie ganhando bem é mega importante. Então, não deixe de adquirir as suas máquinas conforme você for conseguindo também, né? Sem pôr o carro diante dos bois, querer comprar máquina que não presta porque está baratinho, porque isso acontece muito, porque é muito importante também que essas máquinas tenham qualidade, mesmo que seja de segunda, mas que seja de segunda, não de terceira, nem de quarta e nem de quinta, né? Então, com as 3 máquinas, quantas peças em média eu consigo fazer no dia? Então, também depende da costureira. Né? Depende do seu planejamento, se você vai cortar todas as peças uma vez na semana e costurar todas durante toda a semana, se você vai cortar num dia e costurar no outro, depende das suas trocas de linha, se você vai estar costurando
com uma linha só, né, sem ficar trocando de linha ali durante talvez um dia inteiro ou uma semana inteira, mais ou menos uma semana, às vezes a gente costura com uma cor de linha só, isso é muito importante, então depende muito da costureira, depende muito. Olha, as costureiras, quando ela chega assim no nível que ela já está conseguindo costurar bastante, se for em conjuntos, né, conjunto não tão básico, ela consegue aí fazer em torno de 6 conjuntos no dia. Então, são 12 peças, né, incluindo sutiãs e calcinhas, que o sutiã dá, né, leva muito mais tempo comparado a uma calcinha. Né? Uma calcinha você consegue fazer ela em 2 tempos ali, rapidinho. Né? E o sutiã já tem bastante detalhes. Né? Então, depende da costureira, tem costureira que talvez consiga fazer 10 conjuntos no dia ou mais. Então depende muito da costureira, do modelo e da forma com que ela está costurando, do planejamento, troca de linha, troca de cor, né? Depende muito do dia, existe o dia que a máquina fica arrebentando linha, saindo, né? Esse dia talvez você rende ali só a metade do que você iria, né, da sua meta, você talvez, porque no dia que a máquina fica soltando muito, arrebentando linha, dando muito trabalho, às vezes você não consegue fazer nem metade do que você iria fazer, a perca de tempo é muito grande. Então, por isso, vale muito a pena você investir em máquinas boas, observar muito, porque é bem importante, não é só comprar por comprar, porque eu vou montar a confecção, tem uma máquina tal ali, não. É muito importante, a máquina, você precisa saber a qual você está comprando, ter orientação de pessoas que têm conhecimento, pedir alguém próximo de você para costurar na máquina, perguntar se a marca é boa. Então, isso é muito importante. Então, você consegue, imagina você que consegue montar, né, fazer 6 conjuntos de lingerie no dia, quanto que você não vai ganhar no mês? Né? Então, você já vai ter uma renda muito boa, claro que vendendo essas peças todas que você também precisa aprender a vender. Né, que é o forte do nosso curso Viver de Lingerie, ensinar a vender as peças que você faz. Quais máquinas devo ter para ter mais velocidade e qualidade na confecção de lingerie? Então, são essas 3 as principais máquinas na confecção e, assim, nesse a gente não vai falar, mas tem mais outras 2 máquinas que no futuro você pode estar acrescentando para aí você tocar leve mesmo, ganhar bastante dinheiro com bastante facilidade. Mas essas 3 são as 3 máquinas que já vai fazer você viver de lingerie ganhando muito bem. Então, quais são elas? Reta zigue-zague, qualquer uma, doméstica, semi-industrial ou industrial. Depois a overlock e a galoneira, sendo essas 2 industrial. Caso você tenha a sua ou queira comprar uma semi, fica à vontade, mas sabendo que a industrial não vai te dar trabalho e você não vai ter problema com elas, né? A não ser que sejam máquinas muito gastas, né? Máquina, um dia ou outro pode ser que dê algum problema, mas máquinas industriais, dificilmente, se elas são máquinas boas, vai te atender bem, né? E você vai costurar ali, talvez, né? Eu costumo dizer que dá vontade de falar pelo resto da vida, mas não sei, né? O resto da vida é muito tempo. Mas existem pessoas aí que costurou toda a vida e a máquina já passou para a filha, para a neta, então é máquina realmente para o resto da vida, máquinas industriais, ou seja, de várias vidas também. Né? Então, qual a ordem para comprar as máquinas? Né? Como eu falei no início, se você não entendeu, a primeira é a reta zigue-zague, depois a overlock e depois a galoneira. Então, essa é a sequência. Claro que você fazendo assim vai dar muito mais certo do que você trocar essa sequência aí. Não tenho dinheiro para comprar as outras máquinas, o que fazer? Então, o que fazer quando a gente não tem dinheiro para começar? A gente começar só na fé não dá, né? Claro que primeiramente você precisa de querer, precisa de sonhar, mas precisa de viver. E depois você precisa dar o seu jeito, dar o seu pulo, inventar, né? Reinventa, inventa, faz acontecer. Nossa, mas como assim, né? Só tem talvez lá o Bolsa Família e mal dá para comprar as coisas de comer, ou seja, né, faça uma faxina, faz 2 faxinas, 3, 4, 5, aumenta aí na sua faxina, porque na renda lá do governo a gente não tem como mexer e ampliar ela, mas a gente pode fazer diferente com o nosso trabalho, né? Então, né, eu quero viver de lingerie, mas no momento agora estou fazendo faxina e só está dando para comer, acrescenta uma faxina a mais. Né? Uma faxina a mais com certeza já é a prestação aí da sua máquina e vai ser rápido que você vai terminar de pagar ela com certeza. Então inventa, peça uma máquina emprestada de alguém que tem uma máquina aí parada,
Com certeza eu falo que sempre casa de vó tem uma máquina, então pede emprestado. Você está trabalhando aí, talvez na casa que você está trabalhando tem uma máquina, já pede para essa pessoa te vender essa máquina aí que está parada, você vai pagando em serviço, né? Então já vi alunas minhas falando, já vi seguidoras falando que olha, né, a minha patroa me ajudou, minha patroa comprou para mim, né, para ir descontando, não tem, às vezes eu não tenho nenhum cartão, né, não dá nem para comprar no crediário, pede para sua chefe aí, seu chefe, comprar essa máquina para você. Então, né, quem quer, né, quem quer vai correr atrás. Então, se você quer, você sonha e não tem ainda, né, eu digo que é porque você não correu atrás, porque nenhum sonho é realizado se a gente não correr atrás para realizar, né? Então é isso, né? Quais são as máquinas que eu preciso para viver de lingerie? Dá para viver com uma máquina só? Dá, né? Com a reta zigue-zague doméstica, mas você incluindo mais 2 ou mais 3, você vai viver ganhando bem melhor, óbvio, né? E bem melhor, incomparavelmente melhor, você com as 3 máquinas. E quais são essas 3 máquinas? A reta zigue-zague, não importando qual é ela, se é doméstica, se é industrial ou semi-industrial, e a overlock galoneira, importante que elas sejam industriais, mas podendo ser qualquer uma outra. Mas é importante que você compre as industriais para você não ter problemas futuros e viver de lingerie ganhando bem, sem se preocupar em ter que depois estar trocando essas máquinas aí. Claro que a reta zigue-zague, como eu falei, com o tempo você vai precisar trocar, mas pode ser que você adquira já uma outra industrial ou semi-industrial e ainda continua com aquela que, se ela está te dando trabalho para você viver de lingerie ganhando bem, mas ela pode te servir ali para fazer um ponto diferente, onde você vai trabalhar menos, porque máquina doméstica não é para trabalhar, não é para a indústria, quer dizer, não é para trabalhar 8 horas por dia durante, né, muitos anos. Então, se você vai usar ela para trabalhar 8 horas por dia, significa que a vida útil dela vai ser menor. Então, é por isso, né, que a máquina reta zigue-zague, ela nos atende bem, mas ela tem uma vida mais curta. Então, você que quer iniciar na sua confecção de lingerie, quer já comprar industrial, se você já tem habilidade com costura, compra todas industriais. Se não, né, e eu até aconselho que né, seja melhor você comprar a reta zigue-zague doméstica para você não desistir do seu sonho, não achar que está sendo muito difícil costurar, porque a máquina é mais fraca, ela costura mais lento e então te dá tempo para pensar e para aprender a costurar. Então o importante é que você realize o seu sonho, né, que você corra atrás dele, adquira sua máquina da forma que você achar que dá certo, ou que não achar, mas corre atrás que vai dar certo, né, como eu sempre falo. Você só não vai conseguir se você não quiser, né? Não é porque você não tem dinheiro que você não vai ter. Mas se você correr atrás de um trabalho, de uma forma diferente para ter, você vai conseguir, né? A gente não consegue nada de graça, nada é fácil na vida. E você não tem como começar numa confecção de lingerie que vai te fazer viver de lingerie sem investir, sem comprar máquina, sem comprar material, né? Pelo menos um pouquinho de material para você ir crescendo. Então ninguém começa alto, né? Todo mundo começa pequeno, a não ser que recebeu uma herança, que é o caso, né, de que quase ninguém, né, tem essa oportunidade. Então vamos correr atrás, tá bom? Para poder a gente realizar o nosso sonho de viver de lingerie. Correr atrás de adquirir as suas máquinas para que você viva de lingerie ganhando bem. E essas máquinas vai te dar um futuro melhor, com certeza, né? Assim como as minhas me deram, né? E eu quero que dê para você também. E o 3 pontinhos? Então, o 3 pontinhos é um ponto que tem na máquina industrial, na semi-industrial, mais comum na máquina doméstica, onde você adquire uma máquina e tem vários pontos nela. Então, mas você tem como ter essa máquina 3 pontinhos numa máquina industrial ou semi-industrial, mas eles não são muito variados na máquina. Por exemplo, você comprando uma máquina para fazer 3 pontinhos, você vai ter a máquina que faz só o 3 pontinhos ou reto e 3 pontinhos. Assim como o zigue-zague, você vai ter uma máquina industrial ou semi-industrial que faz só o zigue-zague ou o reto e o zigue-zague. Aí já tem uma máquina, não me lembro agora, acho que é Jaque, ou é Cansei, parece, que ela tem os 3 pontos em uma só, que são os 3 pontos importantes na nossa confecção de lingerie, né? Você pode estar pesquisando aí, vendo que máquina é essa, ela é industrial.
ela tem os 3 pontos, que são os pontos que a gente usa na confecção. É o reto, zigue-zague e 3 pontinhos. É bem comum você encontrar máquinas industriais ou semi-industriais com esses 3 pontos, mas existe. Então, você pode procurar e adquirir a sua, porque são os 3 pontos que a gente usa na nossa confecção. Né? E esse 3 pontinhos que muita gente, às vezes, 3 pontinhos é decorativo. Ele substitui o zigue-zague. Então, se você tiver, ótimo. Se não tiver, não vai fazer diferença na sua confecção de lingerie, tá bom? Né? Então, espero que você tenha gostado deste Café com Lingerie. Se gostou, compartilhe este vídeo. Não deixe de clicar no link abaixo ou acima aqui para você conhecer o Moldes Club, fazer a sua assinatura caso você esteja precisando de moldes. Né? Deixe o seu like, curta a página, não sei onde você está vendo o vídeo. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.